O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um programa do Lar Dom Inácio de Loyola. E no nosso programa ele é recheado de coisas muito interessantes acerca do espiritismo, do espiritualismo. E hoje eu quero passar para vocês uma mensagem que ela é extraordinária. É para você que está procurando ter sucesso, prosperidade, vitória. Nessa mensagem, dentro dela, você vai aprender como construir essa estrada para o seu sucesso. Vamos a ela, então? A nossa história, ela vai se iniciar num período em que os discípulos estavam muito abalados. Jesus havia acabado de falecer de forma trágica, como nós sabemos, conhecemos, e eles estavam um tanto que perdidos, desanimados, tristes, porque nós ficamos assim quando perdemos alguém que nós amamos. Porém, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E todos nós sabemos como foi a história, o primeiro encontro, a primeira pessoa que viu Jesus foi Maria Madalena. Mas, ao longo desse primeiro encontro, logo depois, vieram vários outros encontros. E é sobre um deles que nós vamos falar hoje. Estavam os discípulos reunidos à beira ali da praia, onde os barcos de pesca estavam ali, e não eram todos os discípulos, eram apenas 7, e estavam conversando sobre as maravilhas que Jesus havia realizado enquanto estavam entre eles. Estavam conversando da maneira saudosa da passagem do Mestre na vida de cada um deles. Mas bateu aquele momento de tristeza, porque eles também não entendiam como é que Jesus se deixou ser traído por um dos membros mais íntimos, que era Judas, como é que ele se deixou ser preso, açoitado, crucificado daquela forma, uma tragédia tão grande. Muitas vezes, na nossa vida, nós também não entendemos por que as coisas acontecem de formas que estão acontecendo. Por que temos que enfrentar uma doença, por que temos que enfrentar, às vezes, uma dívida grande que coloca em risco o nosso patrimônio, por que temos que enfrentar, às vezes, um parente com vício de bebida ou drogas, por que temos que enfrentar uma separação conjugal. Às vezes não entendemos o porquê isso acontece e quando isso acontece, abala o nosso emocional. Foi isso que estava acontecendo. Aí Pedro chega e fala, olha, vamos pescar. Já era ao cair da noite. Já era noite e eles, a maioria eram pescadores, eles pegaram a rede que estava limpa, entraram no barco e todos eles falaram, não, eu vou contigo, Pedro. E aí ele dá a primeira lição. Quando você começa a ter um pensamento negativo, de tristeza, de angústia, de pesar, de, às vezes, uma situação do passado que está te remoendo até o dia de hoje, de alguém que te traiu, e você fica com esse pensamento negativo na cabeça, temos que agir como Pedro. Ele, então, decidiu agir e trabalhar, focar em outra coisa. Não deixou que a mente dele o contaminasse com pensamentos negativos. Nós não podemos deixar que a nossa mente trabalhe contra nós. Nós temos que pensar positivo. É difícil? Eu sei que é difícil, mas se não estamos conseguindo pensar com positividade, nós temos que empreender a nossa mente em outra coisa. E às vezes é no trabalho, outras vezes é no estudo, outras vezes é focando na saúde, na academia. Então, Pedro nos ensina que o caminho para a prosperidade não é ficarmos presos a coisas do passado. O caminho da prosperidade não é ficarmos presos a situações do passado ou momento que vivemos que começa a trazer pensamentos negativos, porque aí vai impedir o seu progresso, vai impedir o seu sucesso, vai impedir o seu milagre. E eles entraram no barco e foram pescar. E como bom pescador, eles sabiam que a melhor pesca se daria sempre à noite.
nunca de manhã, sempre à noite, sempre no momento que tivesse mais escuro, mais silêncio. A boa pesca é quando se tem as redes limpas para poder pegar mais peixes, para atrair os peixes até ela. A boa pesca também se dá em águas profundas, e eles usaram tudo isso para ir pescar, mas as horas foram passando, os momentos foram passando, e eles não conseguiram pescar nada. As redes estavam vazias. Chegou o amanhecer, a hora de voltar para a praia, e não conseguiram pescar nada. Sabe que em nossa vida tem horas que as nossas redes também estão vazias. Vazias de fé, vazias de esperança, vazias de sentimentos bons. E quando isso acontece em nossa vida, e é fácil de acontecer, nós temos que ter fé. Olha o que aconteceu. Mas eles viram que tinha um homem caminhando na praia, e esse homem, que eles não estavam reconhecendo quem era, disse: amigos, vocês têm alguma coisa de comer? Vocês pescaram alguma coisa? E eles lá do barco disseram: não pescamos nada, nossas redes estão vazias. E aí vamos aprender que para encher as nossas redes, nós temos que agir como esses pescadores agiram. O homem, que era Jesus, falou para ele: olha, joguem a rede do lado direito. Ele não falou para jogar na frente, nem atrás, nem do lado esquerdo. Ele falou: joguem a rede do lado direito. Irmãos, olhem bem isso. Quando ele falou joguem a rede do lado direito, porque ele sabia que aquele lado ia trazer prosperidade, ia encher a rede, ia trazer coisas boas. O bom pescador sabia que era improvável que aquilo acontecesse, porque eles estavam em águas rasas, era de manhã, o sol estava a pino, e as redes estavam, o quê? Sujas. Então era improvável pescar alguma coisa. Mas se você deseja realmente ter a vitória, o sucesso, a prosperidade, encher a sua rede, obedeça a Jesus. Sim, obedeça aos ensinamentos de Jesus e as suas redes vão se encher. Obedeça aos ensinamentos de Jesus e a prosperidade chegará para você. Olha que exemplo lindo dessa passagem. Jogue a rede do lado certo, jogue a rede do lado direito, jogue a rede da prosperidade, da abundância, da fartura, porque é isso que Deus quer para todos nós, que você jogue a rede do lado certo, que você se empenhe, que você se dedique, que você obedeça a Jesus. Sabe o que aconteceu? O texto sagrado nos fala que as redes vieram cheias de vários peixes, e peixes, ainda diz o texto bíblico, peixes grandes. Então isso é sinal que Deus quer te dar fartura, prosperidade, bênção, milagre pode acontecer na sua vida se você obedecer a Jesus. Entre no barco, saia para pescar, haja, faça alguma coisa, não seja dominado pela mente negativa. E olha o que aconteceu, eles lá reconheceram, olha, é o Mestre Jesus. E então Pedro, então o mais afoito, mergulhou na água, se vestiu e foi ter com Jesus. E eles foram depois o quê? Puxaram a rede até a margem, porque estava muito pesada, era sinal de muita fartura. E é isso que Deus quer fazer na sua vida hoje, através dessa mensagem. E quando você pensar em jogar a sua rede para abastecê-la de fé, lance para a direção do Lar do Inácio. Venha viver essa experiência espiritual e encher as suas redes de prosperidade. Bom, a mensagem termina por aqui, mas o nosso programa tem muita coisa interessante. Deixa eu passar agora para os nossos anunciantes e depois vamos à prestação de contas da nossa filantropia. Cia a mais tradicional loja infantil de nossa cidade. Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil. No início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Petrópolis respira história, mas o futuro do seu negócio acontece aqui. No coração da Rua Teresa, o Centro Empresarial Dias une tradição e modernidade. Uma infraestrutura completa, pensada para quem não tem tempo a perder. Escritórios prontos para receber advogados, contadores, agências e profissionais de saúde. E o grande diferencial, um polo audiovisual de ponta, onde a criatividade ganha forma.
Mais que um endereço, um ecossistema de networking e parcerias estratégicas. Conforto para você e para o seu cliente, com estacionamento próprio e segurança 24 horas. O lugar onde o business de Petrópolis acontece. Traga sua empresa para o Centro Empresarial Dias. Venha nos visitar hoje mesmo. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente, a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Olha que bacana! Você quer ver a nossa prestação de contas das nossas famílias carentes? Você é a pessoa mais importante em toda essa obra. Sim, porque nós procuramos, através da sua ajuda, auxiliar as nossas 100 famílias carentes. E nessa semana, tivemos em especial que, da confraternização, nós doamos também os brinquedos para nossas crianças. Fazer a alegria delas, dando bolas, bonecas, porque também, como nós temos muitas crianças no lar, nós procuramos também, naquele momento de confraternização, ajudar cada uma delas, dar um brinquedinho para que elas saiam de lá sorridentes. Fazemos juntas aquela interação e a evangelização também, que é muito importante. Também nesse nosso dia que nós dedicamos à caridade, procuramos também cantar com o nosso coral para alegrar aquelas almas tão tristes, tão, às vezes, adoecidas pela vida. E, é claro, não poderíamos deixar de fazer a nossa sopinha da caridade, que é construída, confeccionada com a mão de todos os voluntários do Lar Dom Inácio, cujo tempero principal é o amor, é a caridade, é a pitada de fraternidade. Sempre, nesse momento, temos a evangelização, a palavra, a oração, que é essa que transforma as pessoas. A palavra de Deus, ela que vai transformar a cada um, é o alimento da alma. E é claro, nós passamos então a nossa equipe trabalhando, fazendo a seleção e doando as cestas básicas. E agora estamos também trabalhando, a nossa equipe jovem, que está assumindo o comando da instituição em várias áreas, começa a trabalhar na seleção dos alimentos, na campanha, que vocês vão começar a ver nos supermercados as nossas campanhas, para que possamos ajudar ainda mais, doando a cesta básica, o alimento, a fraternidade e o amor. Bom, tudo isso só é possível graças a você, que nos ajuda com 1 quilinho de alimento. Se você nos encontrar ou o nosso carrinho de compras no supermercado, deposite ali um ato de fé e de amor, que eu tenho certeza que você está ajudando uma família a ser feliz. A todos vocês, muito obrigado. Vamos direto para o Eduardo Dias Responde? Vamos lá? Olha, chegaram para mim algumas perguntas bem interessantes. Eu separei uma aqui que eu acho que ocorre em muitas famílias. As pessoas às vezes perguntam: Eduardo, vem cá, um parente meu que faleceu, um filho, um parente e tal, ou às vezes, e muitas vezes, um avô, um tio, ele pode voltar, reencarnar em nossa família? Bom, primeiro de tudo, você acredita em reencarnação? Esse é o primeiro ponto. Você sabia que a reencarnação,
a maioria da população mundial acredita na reencarnação, principalmente nos países do Oriente. Ora, a reencarnação, ela existe. A oportunidade de reencarnar várias vezes é um processo de aprendizagem, né? Mas também é possível que essa pessoa reencarne na sua família. E é possível que ela reencarne para ali desempenhar um outro papel do que foi anteriormente. Ela pode vir como uma esposa, pode vir depois lá na frente como uma criança, né? O teu avô pode voltar às vezes como uma criança que vai desempenhar um outro papel na família, um outro papel na sua fase adulta. Sim, é possível, mas como reconhecer? Aí já é mais difícil. Mas alguns traços podem marcar. Muitas vezes os mesmos gostos, o mesmo jeito, né? Algumas coisas assim podem marcar que aquela pessoa já esteve no seu convívio familiar. Mas entenda um pouquinho, nós vamos passar um vídeo para você entender um pouquinho, se pode, se não pode, vamos assistir. Você já pensou se aquela pessoa da sua família que morreu já reencarnou? Será que já reencarnou ou não? Essa é outra dúvida bastante comum. Vou te contar um caso. No centro espírita que eu frequento, uma menina faleceu de uma forma abrupta, muito traumática, inclusive. Depois de muitos anos, a mãe dela, que frequenta o centro espírita, a segunda filha dessa mãe, né, a irmã da pessoa que desencarnou, casou-se, engravidou e nasceu um menino. E essa avó desse menino, mãe daquela que desencarnou, falou: eu acho que a minha filha voltando agora como meu neto. Será que sim? Será que não? Qual foi minha resposta para essa mãe? Não tenho a menor ideia. E ninguém sabe. Mas não é importante. Aliás, é muito importante que você não se preocupe com isso. Mesmo que a pessoa que desencarnou esteja reencarnando na mesma família, o que pode acontecer ou não, naquele bebezinho que nasceu, já não é mais aquela pessoa anteriormente. É um novo corpo, é uma nova história, é uma continuidade daquela vida, mas não é adequado a gente tratar aquele bebê que está nascendo como se fosse aquela pessoa que desencarnou anteriormente. E por que é inadequado? Porque está começando, entre aspas, quase que do zero, uma nova vida, uma nova experiência. Não dá para você ficar tratando com todas as reminiscências daquela encarnação anterior. É comum, às vezes, a pessoa identificar naquele bebê situações, jeitos, modos parecidos com aquele que desencarnou. E pode ser que seja mesmo, o mesmo espírito reencarnando. Mas isso não deve ser um ponto de atenção. Você deve tratar aquele que nasceu como um 0 quilômetro, vamos dizer assim, né? Comece a tratar como é. Aquele menino é um novo menino. Por quê? Para que não tenha essa questão toda da vida passada, de comparar, de sim, não, bom, ruim, gostava de fulano, não. É uma nova vida que começa ali como encarnado, ainda que seja um espírito imortal que está vindo mais uma vez. Então, essa é uma não questão. Não se preocupe, trate quem chega como uma nova pessoa, que chega ali precisando do seu carinho, do seu amor, da sua educação. Bom, chegamos agora ao finalzinho do nosso programa e eu quero fazer um convite para lá de especial. Venha ter Você precisa de uma palavra de um conforto? Está passando um momento difícil na sua vida? Você sabe que muitas das situações que a gente passa têm uma influência espiritual? Pode ser boa, pode ser má. Muitas vezes você está em desarmonia, muitas vezes as coisas não estão dando certo, parece que está tudo travado, tudo bloqueado. Às vezes há muitas decepções amorosas. Será que você não está sendo vítima de um ataque espiritual? Será que você não está sendo vítima de um espírito obsessor que está travando a sua vida, te levando para baixo, deixando depressiva, angustiada? Pode ser, não é que seja, mas pode ser. E aí eu faço um convite. Que tal você dar uma chance para você mesmo? Que tal você viver uma experiência espiritual conosco no Lar do Inácio? Milhares de pessoas já viveram essa experiência no Lar do Inácio. Você pode ser a próxima a viver essa experiência que eu tenho certeza vai ser transformadora na sua vida. Com os tratamentos espirituais, com a palavra de Deus, com o reiki que nós praticamos e, é claro, cantando e louvando a Deus com a banda e o coral do Santo Inácio. Tudo isso fará para você uma noite inesquecível. Aonde nós estamos? Na Avenida Amaral Peixoto, 350,
atrás do Palácio Quitandinha. Nossa reunião pública são todas as quintas-feiras, às 6 horas da noite. Quinta-feira, 6 horas. Encontro marcado? Então, uma ótima semana para todos. Que a paz de Deus esteja no seu lar.